Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa série de vídeos e vamos ver o que a gente tem que ainda fazer para separar um pouco mais as responsabilidades aqui da parte da nossa tela de cadastro, né, de registro. E hoje eu quero apresentar para vocês o conceito do service pattern, né? Que é quando a gente deve separar ou pelo menos transformar em uma única fonte de dados aquilo que a gente quer, digamos, fazer em determinada situação. Nesse caso, a gente vai fazer um processo de serviço de autenticação e existem alguns serviços, né, que já vêm basicamente para a gente, que são oferecidos, por exemplo, pelo Firebase, né, que tem o Firebase Auth, né, tem o Amplify Cognito, que ele trata também dessa parte de autenticação. Então tem bastante material aqui, ó, tem oferecido nativamente pelo Flutter aqui como uma dependência, né, da galera lá do Amplify. E além das REST APIs que a gente consegue acessar, né, digamos, a partir de um back-end a gente faz essa comunicação. No contexto aqui do Firebase, a gente tem um Firebase Auth, que é o serviço aqui de integração, né? A parte de dependência de integração. Tem também aqui as bibliotecas do Amplify que a gente pode instalar, né? Que é o Amplify Flutter e o Amplify Auth Cognito. Todas elas disponíveis aqui no PubDev. E também tem os serviços de comunicação via API, né? Que a gente pode utilizar aqui de forma também quase que nativa a partir da biblioteca do HTTP, que é desenvolvido pela equipe de Dart. A gente tem também o serviço DIL, né, que é como se fosse uma dependência que faz essa comunicação de API. E da comunidade brasileira flutterando tem o Uno, que também acho legal que tem o Bruno. Tem o Bruno aqui, mas não é o Bruno que a gente está falando, é o Uno. E ele faz também essa comunicação com requisições, ou realiza, né, protocolos e requisições de HTTP. Beleza? No nosso caso aqui, a gente vai simular um serviço de autenticação, então a gente vai mocar um serviço, mas a gente vai preparar para quando eventualmente a gente mudar o nosso serviço para o Firebase Authentication ou o Amplify ou até mesmo uma comunicação via API REST, a gente já vai ter pronto aqui as nossas habilidades, digamos assim, e para isso a gente precisa criar uma interface, né, que é uma classe abstrata que vai servir como um contrato, como um modelo que as outras classes, que vão ser as classes concretas, né, as classes de implementação, elas vão utilizar como referência para poder implementar os métodos que essa classe abstrata definir, tá? Nesse caso aqui, eu posso fazer essa separação de responsabilidade de serviços aqui direto, né, a nível de library, de nível de biblioteca, ou eu posso jogar para uma pasta comum, né, para uma pasta compartilhada aqui. Eu acredito que pelo fato de a gente estar tratando de uma autenticação, né, um processo de autenticação, pode ser que a gente separe aqui nos serviços. Mas se a gente considerar que eventualmente isso vai ser utilizado de alguma maneira por toda a aplicação, né? A gente pode jogar aqui como common. Eu vou deixar aqui como serviços para ficar essa responsabilidade aqui em serviços, tá? E eu vou criar aqui um arquivo chamado auth service.dart, que é como se fosse a nossa interface. Então, eu crio aqui uma abstract class auth service que vai conter, né, os nossos métodos abstratos também. Então, considerando que isso vai ser uma chamada assíncrona, né, uma chamada de serviço assíncrona, então a gente vai criar aqui o sign up, ok? E aí tem aqui o método que a gente basicamente está definindo como um método abstrato. A gente pode até fazer aqui já o sign in, porque eventualmente a gente vai precisar fazer, né? E o que a gente vai receber
no retorno, né, desse método quando a gente realizar essa chamada. Considerando que aqui do Firebase, né, da parte do Firebase, a gente tem um retorno, deixa eu só colocar aqui, Firebase Auth. Se a gente vier aqui na documentação da dependência, quando a gente acessa a classe que trata dessa parte de autenticação, né, que é responsável pelas chamadas e os métodos de autenticação, a gente vai ver que existe aqui um método chamado create user with email and password. Esse método é o mesmo que está disponível aqui na documentação de consulta aqui na parte de configuração, ó, na parte de manage users, a gente tem acesso ao método create email and password para criar novos usuários. E o que ele retorna? Uma user credential. Recebe por parâmetro e-mail e senha e retorna uma user credential. O que essa user credential possui? Basicamente, informações adicionais do usuário, as informações de credencial dele e aqui o próprio usuário, né, como um objeto. Então a gente tem acesso a basicamente essas informações. Da mesma maneira que o Amplify também possui essas informações e, consequentemente, o nosso próprio backend também retornaria essas informações. Para seguir esse padrão, a gente vai criar o nosso model e a gente conclui praticamente a nossa abordagem de MVC com esse conceito do model, que é uma classe representativa para o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Então eu crio aqui a classe, a pasta models, né? A estrutura de pastas models, e aqui dentro eu crio, por exemplo, o user model .dart. E cabe a nós definirmos o que a gente vai ter como retorno, né, daquela classe. No eventual caso do nosso mock, eu vou criar uma classe user model que possui um ID, posso colocar até um int ID, e pode ser nulo, né? Eu vou colocar, a maioria dessas propriedades eu vou colocar como nullable, tá? Final ID, final string name, final string email e final string password. Vou criar o construtor aqui. Ok, gerar construtor. Beleza. Agora eu tenho minha classe de modelo, né? Que vai representar ou encapsular essas propriedades. Por que a gente pega isso? Porque nesse contexto aqui, quando eu realizar a minha autenticação, né? Quando eu realizar o meu processo de sign-up, eu vou retornar esses dados desse objeto, tá? E como parâmetro, eu quero receber como parâmetro desse método obrigatoriamente o e-mail. Então vai ficar string e-mail, required string password, e eu vou colocar como provavelmente nulo o name, que a gente não obrigatoriamente passa em método de criação de conta o nome, né? Nesse sentido aqui, a gente pode passar eventualmente, mas a gente não retornaria isso para esse objeto. Então fica nesse sentido aqui esse método signup, ok? E agora a gente cria o método que vai, nesse caso a classe, né? Que vai implementar esse contrato, que vai utilizar esse contrato para resolver o que a gente tem que fazer. E é um dos casos em que a gente utiliza justamente essa notação, tá? Service.dart, que nesse contexto é uma classe mocada, né? Uma classe que vai só colocar os dados de forma simulada. E aí eu posso implementar o meu auth service, que é a minha classe, digamos, contratual. E quando eu utilizar aqui essa lâmpada, né, eu acesso aqui a lâmpadazinha, eu coloco a opção de create two missing overrides. Porque como eu estou implementando, e essa classe aqui, ela não foi, esse método aqui, ele não foi implementado, ele só é uma assinatura. Então, quando eu implementar essa classe, eu tenho obrigatoriamente que fazer a sobrescrita dos métodos. Nesse caso, eu tenho o método sign-in e o método sign-up. E a gente vai trabalhar nesse contexto aqui o sign-up, que é para a tela de criação de conta.
E o que a gente faz nesse método? Resumidamente falando, a gente vai fazer um try-catch, né? Então a gente vai tentar fazer uma autenticação e caso dê algum problema, a gente vai retornar um erro, então a gente vai lançar uma exceção. Então eu vou transformar em asynchrony, né? Uma chamada assíncrona. E vou esperar future delayed duration. Vou aguardar 2 segundos, second 2. E simular a minha lógica, né? Então eu posso fazer o seguinte, se eu posso lançar essa exceção, né? Vamos considerar o seguinte, se a minha senha, ela for, vamos considerar que isso seja uma verificação que vai ser feita lá no meu back-end. Se a minha senha, ela tiver uma sequência, né? Uma sequência de dígitos, né? Se a password iniciar com 1, 2, 3, por exemplo, eu posso lançar uma exceção. Então eu vou fazer um throw exception. O que significa isso? O meu sistema, né, o meu código, ele vai lançar um erro, digamos assim. E aí o que eu vou ter que fazer com isso? Eu vou ter que tratar ele. Então eu posso fazer esse tratamento aqui, ou eu posso basicamente relançar essa exceção para quem está me chamando, né? Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou usar a mesma lógica, tá? Para efeito de simulação. Então eu vou colocar aqui, ó, if, se a senha, né? Se o campo senha tiver essa informação, eu vou fazer um throw o campo de senha. Deixa eu ver aqui. Senha insegura. Tente uma nova senha. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no serviço do Firebase, a gente tem, no contexto da criação de um novo usuário, bem aqui, ó, ele já mostra aqui o Firebase Auth Exception e ele joga aqui alguns exemplos, ó. Senha em uso, e-mail inválido, operação não permitida e a senha fraca. Então ele já joga aqui esse caso, né? Então a gente vai fazer algo semelhante, né? A gente vai simular algo semelhante. Se essa senha tiver essa situação, vai lançar aqui senha segura. Então, a gente cria uma nova senha. Digite uma senha forte, digamos assim. Pode ser assim. E se for outro tipo de erro, né? A gente pode lançar um erro genérico aqui do tipo não foi possível criar sua conta nesse momento. Vou colocar tente mais tarde. Bora ver como isso vai ficar lá na nossa tela, né? Então, basicamente é isso. O que ele está dizendo aqui... Ah, tá. Falta a gente retornar, né? Se caso dê tudo certo, né? No nosso contexto, então eu vou retornar o meu user model. E o que ele tem aqui como parâmetro? Eu vou retornar um ID, então eu posso colocar esse ID como sendo... vou pegar qualquer coisa aqui, então vai ser tipo o hashcode do e-mail, vai ser um número aleatório que vai ser gerado. O name, eu vou retornar o próprio name, né, que é a própria variável que está vindo, porque é meio que fosse como se fosse um echo, né, retornando ele mesmo. E o e-mail, eu vou retornar aqui o próprio e-mail, né, e-mail. E eu não vou retornar senha para esse método. Eu só vou retornar os dados aqui de ID, e-mail e senha, beleza? E beleza. Aí caso dê erro, ele vai lançar essa exceção. Já vou deixar isso aqui tudinho. E onde que é o próximo passo agora, né? Agora a gente vai para o nosso controller, porque é ele que está chamando, né? É ele que deverá chamar, no caso, esse método, né? De comunicação. Um dos passos que a gente faz é o processo de injeção de dependência, para a gente não ter que justamente criar aqui esse objeto. A gente cria esse objeto antes, né, no passo anterior. E aí a gente vai meio que preparar o nosso sistema para o futuro, porque a gente vai tratar essas injeções de dependências de uma outra maneira, né, com uma outra abordagem. Então a gente já está preparando ele aqui. Como que isso funciona? A gente basicamente cria o nosso construtor da classe, ok?
que é o SignUpController, e passa por parâmetro uma informação, um objeto, digamos assim. E a gente chama aqui o tipo auth service. Posso colocar aqui como service particular, né? Service. E chama esse dis.service aqui. Por que a gente está chamando a classe abstrata? Porque dependendo da situação, a gente pode alterar o mock para outro objeto, né? Para outra implementação, digamos assim. Então, quando a gente está trabalhando com as abstract classes, a gente transforma todas as implementações no tipo, no caso aqui, auth service. Então, se eu mudar de mock auth service para Firebase auth service, ou para Cognito, ou para Amplify auth service, ele vai aceitar de qualquer maneira, porque quando eu passar essa informação aqui no construtor, é aqui que eu passo de fato a minha implementação, né? Então eu faço mock auth service, crio um objeto, né, do tipo mock auth service. Fechou? E aqui agora de volta no nosso controller, vai ser necessário a gente fazer essa chamada assíncrona, né? No caso eu não vou mais depender dessa chamada assíncrona aqui. Eu vou simplesmente chamar o service.signup e ele vai pedir aqui para mim o e-mail e a senha. Como eu não criei ainda aqui a necessidade do signup, eu vou fazer isso agora, né? Então eu vou criar aqui como parâmetro o required string e-mail, required string password. Eu vou colocar aqui, fechar essas chaves. Eu posso passar também aqui o string name. Posso inclusive colocar como required, né, que é necessário aqui para o meu usuário, para minha tela passar essa informação. E eu poderia até encapsular isso aqui como o objeto, né? Então eu poderia fazer o required model, né? O user model, digamos assim. User. Pode ser user data ou user model, enfim. Vou colocar user data aqui. E a gente pode só passar como string mesmo. E a gente joga como um objeto. Pode ser até um objeto aqui mesmo. Ou não, pode ser direto. Então eu vou fazer assim mesmo. Name. Name. Beleza? E aí ele vai pedir agora na página, né? Esse método com essas informações. Então eu vou colocar name. Vou colocar e-mail. E vou colocar password. Como a gente ainda não tem os controladores de nome e e-mail, só o de password, a gente vai criar aqui em cima esses controladores, tá? Então eu vou colocar aqui o name controller e o e-mail controller. Lembrando de fazer o dispose, tá? Para efeito de a gente ter uma forma de destruir essas informações quando a nossa classe não for mais necessária ou quando ela não for mais utilizada, a gente destrói aqui os nossos controllers para evitar consumo desordenado, consumo irresponsável e até mesmo que pode causar o sistema operacional remover a nossa aplicação em nível de processamento, né? Porque aqui a gente está tratando de texto, mas eventualmente a gente pode tratar um controle, sei lá, de câmera, um controle de GPS, um controle de um recurso que consome mais processamento do dispositivo, né? E aí pode causar aí a bateria ficar ser consumida de forma mais rápida, né? Então, agora que a gente tem esses controllers criados, a gente atribui eles aqui, controller.nameController. A gente atribui aqui no e-mail, controller.emailController. Tira o const aqui. E password já tem, né? Quando eu vier aqui embaixo, eu só tenho que passar agora a referência do nameController.text, que é o que está sendo digitado, e-mail.text, né? E o passwordController.text. Com isso a gente já tem praticamente tudo pronto, né? Quando a gente clicar aqui, vai passar essa informação para esse controlador aqui. O controlador, a gente pode até renomear isso aqui para sign up, que daí fica mais
mais claro aqui, fica mais coeso aqui com os métodos que a gente está tratando do serviço. Vamos esperar esse carinha aqui. Se ele retornar um user model, a gente pode fazer um final result, né? Result e atribuir ou passar essa informação adiante, né? A partir do nosso user model. Como a gente não vai fazer uso dele agora, a gente deixa assim, sign up. Se der tudo certo, a gente vai atualizar o estado para sucesso. Se der algum problema, a gente vai atualizar o estado para erro. A gente pode também tirar aqui esse bool e transformar o nosso método do controller em um void, né? Isso significa que ele não vai ter retorno na chamada, só vai executar essas organizações de estado aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pendente aqui. Auth service, ok. Mock auth service, tudo bem. Aqui tem um controller. Vamos ver se está funcionando, né? Se eu fizer aqui Caio Costa, caio@email.com, a gente vai colocar a nossa senha fraca, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC. Quando eu clicar em sign up, ele vai dizer que algo deu errado. Que ele não está esperando. Vamos ver agora aqui. Ok. Ele parece que ele não está esperando o controller. Assim que await. Bora ver. Por que ele está dando esse... chamou a página. Passou a informação. Chama o sign up. Vai vir para cá. Vou colocar o async. Ele vai esperar. Posso colocar esse await aqui em cima. Bora ver se ele vai esperar agora um pouquinho. Bora ver se tem algum problema aqui. Caio Costa, caio@email.com. Agora sim. Faltou a gente reconstruir. Pronto. Ops, algo deu errado. Só que ele não está mostrando para a gente a nossa mensagem, né? Então o que a gente pode fazer? Atualizar a nossa classe que trata sobre a parte de erros, né? E passar essa informação via construtor, via parâmetro para ela, né? String message. Cria aqui o construtor dela. Ele vai reclamar aqui no controller. A gente pega o E, que está vindo, que a gente sabe que é uma string. Porém, por padrão, ele recebe object aqui, de forma genérica. Eu vou colocar um toString aqui para pegar essa mensagem. E agora, quando eu mudar o estado, eu vou passar um objeto com essa informação, né? Com essa mensagem. E onde que eu estou consumindo esse objeto, né? Bem aqui em cima, no nosso caso de erro, tá? Então, a gente está vindo aqui. Então, como a gente já sabe que essa informação é desse tipo e está nesse estado, eu posso fazer uma variável aqui do tipo error message e eu posso receber aqui o meu controller.state as sign up error, né? E para eu acessar essa mensagem, eu posso fazer tanto assim message, quanto eu posso fazer um error mais genérico e pegar o objeto como um todo, né? Faço assim. E aqui eu vou consumir o error.message, que eu já sei que é uma mensagem de erro que está vindo desse objeto, tá? Quando eu reconstruir ele, agora eu já vou passar por parâmetro essa informação aqui. Então vai ficar Caio Costa, caio@email.com. Eu vou colocar minha senha fraca, começando com 1, 2, 3. 1, 2, 3, ABC, tal. E aqui, ok. Agora ele já mostra aqui, senha insegura, digite uma senha forte. E aí eu clico em tentar novamente para eu atualizar aqui o meu campo de senha. Então,
Como eu sei que a minha regra é 1, 2, 3, eu posso fazer 3, 2, 1. Aqui também 3, 2, 1. E clicar em Sign Up. E aí, basicamente, ele conclui com sucesso e avança para a próxima tela. Beleza? Aqui a gente basicamente fez a implementação, né, do padrão de serviços. Então a gente cria uma interface para definir os nossos métodos. A gente usa a implementação dessa interface para fazer uso específico do nosso serviço, né? Nesse caso eu estou usando o Mock-Alpha, poderia ser outro tipo de serviço, poderia ser Firebase Service, poderia ser Amplify, poderia ser o nosso padrão de API REST para fazer essa comunicação. E eu lanço exceções aqui nesse meu serviço, né? Caso aconteça alguma coisa, eu já lanço aqui direto. Quem está consumindo esse serviço é, nesse contexto aqui, o nosso controller, que recebe por parâmetro construtor, né? Por método construtor, um objeto desse tipo, e esse objeto está sendo instanciado aqui no início na nossa classe, na nossa tela, né? E, eventualmente a gente vai começar a trabalhar com injeção de dependência a nível de aplicação e a gente vai deixar de usar dessa forma e vai jogar isso em outro lugar, beleza? Mudamos também o nosso state para ele receber uma mensagem em caso de exceção, que é justamente quando a nossa validação ou o nosso tratamento ele lança uma exceção, a gente pega essa exceção aqui no catch do controller e joga para a página mostrando um erro no nosso bottom sheet, no nosso custom bottom sheet. Beleza? Acredito que é isso. Espero que sirva aí de aprendizado para vocês esse padrão. E, na dúvida, eu fico à disposição, caso vocês queiram mandar mensagem nos comentários ou deixar alguma sugestão de melhoria, eu fico sempre à disposição, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo.